Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score Grêmio e Santos. É o nosso tema, então chega deixando o seu like, aquela mãozinha que está aqui embaixo, você que está acompanhando a gente pelo YouTube. Comenta a tua expectativa para esse grande jogo, que infelizmente, de dois times que estão no Z4, dois times fortes, de muita camisa, de muita história, mas que não atravessam um bom momento no Campeonato Brasileiro. Vamos debater esse tema aqui, mas antes eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube e baixar o aplicativo Flash Score que pinta na sua tela bem ali no cantinho. É de graça, é 0800 e é muita informação em tempo real para você. Edu, eu não esperava chegar na 7ª rodada e falar assim, vamos fazer Grêmio e Santos, dois times no Z4 do Campeonato Brasileiro. O que acontece com o Grêmio e com o Santos, ainda sem Neymar? Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, tudo bem sim? Abraço para você, para todo mundo também que nos acompanha aqui em mais esse pré-jogo da Flash Score. Não, sem dúvida alguma, as duas equipes, né, tanto o Imortal quanto o Peixe, em situações aí parecidas e dramáticas já, né? Assim, muita gente fala, só 7ª rodada e tal, mas o Campeonato Brasileiro não dá para deixar para amanhã, não. Tem que começar a somar pontos aí o quanto antes, né? Você vê, 7ª rodada já é um terço, mais ou menos, do campeonato aí, já ficou para trás, né? Em termos de pontos aí. Então, as duas equipes, claro, precisam se mexer e se mexer rápido, né? O Mano Menezes está chegando no Imortal e aí a gente já falou isso para outros times, mas isso se enquadra aí perfeitamente também para o Grêmio. A questão do Grêmio, primeiro, é estancar a sangria, né? Parar de tomar gols. Porque o Grêmio, nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, tomou gol em todos os jogos, né? Na verdade, se a gente pegar também Copa do Brasil, inclusive, o Grêmio vem de uma derrota, né? Já com o Mano no banco, perdeu para o CSA por 3-2. Se a gente for indo para trás, você vê, tivemos aí CSA e Grêmio, 3-2 para o CSA. Vitória e Grêmio, na última rodada do Campeonato Brasileiro, 1-1. Aí mais para trás, Sul-Americana, 2-2, né? O Grêmio com o Godoy Cruz lá na Argentina. E aí, Campeonato Brasileiro, Grêmio e Inter, 1-1. Mirassol e Grêmio, 4-1 para o Mirassol. E Grêmio e Flamengo foi 2-0 para o Mengão. E aí sim a gente chega num jogo da Sul-Americana que o Grêmio ganhou de 2-0 do Grau, do Peru, aí não tomou gols. Ou seja, nas últimas 6 partidas, o Grêmio tomou gol em todas. Então isso realmente a gente tem até uma tela para mostrar como que você vai falar assim, o Thiago Volpi está falhando. Pelo contrário, o Thiago Volpi tem sido até uma peça importante aí no gol do Grêmio, né? Ele que jogou todas as partidas, 540 minutos jogados, fez 20 defesas até aqui na competição, né? E esse é um número que eu pensei aí do nosso aplicativo da Flash Score. Gols evitados. Ele já evitou 2,1 gols em todas as partidas do Grêmio, isso, claro, só no Campeonato Brasileiro. Ou seja, isso prova, né? Por mais que o goleiro esteja ali para fazer defesas, prova que a defesa do Grêmio tá uma peneira, né? Com todo respeito ao time do Grêmio, né? Que já teve sistemas defensivos fortíssimos, mas a coisa realmente não está funcionando muito bem, não, do lado do Grêmio, né, Fábio? E a mesma coisa para o Santos, né? O Santos que está nessa fase ruim aí exatamente porque tem tomado muitos gols, até porque, olha, eu fiz já nesse Campeonato Brasileiro, eu fiz Santos e Bahia aqui pela Flash Score, direto lá da Vila, depois eu fiz Santos e Galo e fiz Santos e Red Bull Bragantino, né? O Santos perdeu para o Red Bull Bragantino e ganhou do Galo por 2-0 na Vila, que foi um jogaço da equipe do Santos. O Santos do meio campo para frente, quando as coisas estão funcionando, tem feito gols, assim, com jogadas bem trabalhadas, bem tramadas, né? Transição, contragolpes, gols de cruzamento, né? Jogadas pelas beiradas. O segundo gol contra o Galo, por exemplo, foi um contragolpe mortal, né? Da equipe do Santos. É claro que tem a questão aí do Neymar, né? Que não dá muito para a gente discutir, porque a gente não sabe se o Neymar vai voltar e se vai jogar o Campeonato Brasileiro, enfim, isso é uma grande incógnita que acho que não dá nem para entrar nisso agora. Mas é claro, tinha muita expectativa, né, do lado da torcida do Santos com a chegada do Neymar, e agora a realidade está se mostrando outra.
Então, claro, o Santos também vai ter que arrumar a casa. O Santos que nem técnico tem, né? Porque o César Sampaio ainda é simplesmente interino, não sabe se também... Não, tem uma mudança, né? O Kleber Xavier chegou, lembra? Isso, chegou exato, no meio é da semana. É verdade. Mas assim, o torcedor, até então, assim como você falou, Edu, não tem técnico. O Kleber Xavier pegou o primeiro clube da vida, exato, e é o Santos nessa situação. Então o torcedor também não entende assim, que já tem um técnico renomado, um cara que possa arrancar. Então, é tanta mudança que eu acabei até esquecendo da chegada do Kleber Xavier, ele que vai dirigir o Santos aí pelo Campeonato Brasileiro agora contra o Grêmio, né? E ele que chegou até com uma, vamos dizer assim, com, né, o filho do Tite, a comissão técnica dele que ele trouxe é de gente que entende, é de gente que conhece. O grande problema disso tudo, dessas mudanças muito bruscas, muito repentinas, é que como a gente tem jogo a cada 3 dias, o técnico precisa logo ter uma bola de segurança ali, né? Precisa realmente arrumar rapidamente a casa, precisa ajeitar tudo e tal, para a coisa começar a surtir efeito, né? Porque assim, por mais que você mude um pouco o ambiente, mude um pouco o ânimo dos jogadores quando chega um treinador novo, mas já está provado, né, Fábio? Muita mudança de técnico, os números, as estatísticas sempre mostram isso. Muita mudança de técnico não leva a nada, né? Você tem uma melhora ali, às vezes, em 3, 4 rodadas, mas depois, se o ambiente não muda, se os resultados não aparecem e tal, a tendência é a pressão crescer e aí começa tudo a roda, né, negativa, né, o círculo ali vicioso começa a acontecer de novo. Então vamos ver, realmente é uma aposta interessante do Santos. Eu acho que o Kleber, ele conhece muito bem o futebol, claro, né? Foi o braço direito do Tite também durante muito tempo. Agora, a grande dúvida é isso, né? Ele não tem tempo para trabalhar, ele não vai ter tempo para treinar, né? Não vai, porque hoje é muito na conversa, né? Porque tem jogo atrás de jogo, é muito vídeo, né? Os jogadores são informados dos adversários até. Se faz muito os cortes, né? Os vídeos são distribuídos pelo WhatsApp, a gente sabe tudo disso como funciona. Agora, treino mesmo, repetição, né? Assim, sistema defensivo, bola cruzada, defensiva, bola cruzada, ofensiva, tudo isso não dá tempo de trabalhar. A gente esse ano vai ter um ano meio atípico, né? Quem não for para o Mundial vai ter uma outra pré-temporada aí no meio do ano, mas até lá a tragédia já pode ter sido consolidada, né? Já pode ter sido anunciada. Eu considero a chegada do Kleber Xavier bem arriscada. Porque o Santos está num momento de mudança urgente e eu não sei se o Kleber Xavier vai ter tamanho para fazer essa mudança. É uma aposta, algo que o Santos não deveria fazer, porque o elenco já sofreu baixas importantes. Obviamente que o Neymar é a principal, tem Soteldo, dentre outros jogadores. Há uma pressão muito grande do torcedor, invasão ao CT, no empate da Vila Belmiro da Copa do Brasil, quase perdeu, se o Brasão não pega o pênalti no finalzinho, tentativa de invasão de torcedores organizados, a sala de imprensa, enfim, o clima é bélico no Santos. O Grêmio também, muita pressão, trocou treinador, saiu o Gustavo Quinteiros, veio o Mano Menezes com o Scolari, Edu, na expectativa de retomar aquele Grêmio vitorioso que os dois, quando estavam à beira do campo lá atrás, eles conseguiram. Só que o tempo passou e os últimos trabalhos dos dois, do Mano à beira do campo nos seus clubes e o Scolari, quando estava à beira do campo, não foram trabalhos animadores, hein, Edu? Não, sem dúvida, eu concordo plenamente com você, né? Claro que é aquela coisa, né? O futebol brasileiro, às vezes, bebe muito disso, né? Da questão do eles já passaram por aqui, foram muito vitoriosos, etc e tal, então vamos trazer de novo, porque eles já conhecem o ambiente e tal. Mas o futebol mudou demais, realmente não dá. O Mano passou pelo Grêmio já faz muito tempo, né? Uns 10 anos, mais ou menos, né? Se não me falha a memória, foi mais ou menos por aí. Então, assim, e realmente, nos últimos anos, o Mano não conseguiu. O último trabalho dele no Fluminense, né? Realmente não foi nada bom. Então é isso, os dois times, claro, precisam ser. E aí, Fábio, tem aquela outra questão que a gente também discute, né? Que assim, eu entendo o torcedor, claro, é muito complicado para o torcedor do Grêmio
e para o torcedor do Santos, né, no caso específico aqui do jogo que a gente está debatendo, entender que esse ano vai ser um campeonato só para não cair para a segunda divisão, né? Ou para ficar ali no meio da tabela. É claro que todo torcedor quer ser campeão, mas essa cultura aqui no futebol brasileiro precisa também mudar. Exatamente, precisa até mudar um pouco, porque senão é pressão em cima de pressão, né? A gente vê lá, tudo bem, são realidades bem diferentes, mas a gente vê muita torcida lá, sei lá, na Inglaterra ou na Espanha, de times que nunca vão ser campeão, na verdade, né? Mas tem aquela coisa da entrega, do pertencimento, né? De ser o time da cidade, de ser o time da região e tal. De abraçar. Então, exatamente, de abraçar. É uma visão um pouco diferente. É claro que eu não estou cobrando que aquela cultura de lá chegue aqui. É claro que não. Todo mundo tem que trabalhar para ser campeão, para ter resultado e tal. Mas a realidade hoje do Santos e do Grêmio me parece isso, né? Sei lá, ficar ali na primeira parte da tabela já seria um título. E aí os dirigentes também precisam saber se comunicar com seus torcedores, né? Não adianta ficar vendendo gato por lebre, né? E falar, a gente vai chegar e vai acontecer e tal. E realmente, claro, a gente tem aqui no Brasil a questão das Copas, né? Que bem ou mal, às vezes se um time engata ali 2, 3 partidas e ganha, por exemplo, aconteceu. É claro que o time do São Paulo lá em 2023 não era tão ruim assim, mas aconteceu naquela fase final do Lucas chegar, né? O Lucas Moura voltar, cheio de sangue nos olhos e tal, a coisa aconteceu, São Paulo passou ali pelo Palmeiras, pelo Corinthians, aí fez um grande jogo contra o Flamengo no Maracanã, a primeira partida, né? E acabou sendo campeão da Copa do Brasil. É claro que isso pode acontecer e tal, mas é mais exceção do que regra, né? E no caso específico, só para encerrar a parte do Santos, né? A gente tem também a tela do Santos, para reforçar exatamente essa questão da defesa do Santos aí, que está realmente tomando gols muito bobos, né? Por exemplo, contra o Bahia foi assim, né? E aí a gente mostra no caso específico um que está se destacando, só para não dizer que a gente só está falando de coisa ruim, o Gonzalez, inclusive, desculpa te interromper, no pré-jogo do Vasco. Exatamente. Que esse cara é o que mais rouba a bola do Campeonato Brasileiro. Exatamente. O mapa de calor dele, exatamente contra o Galo, na vitória do Santos na Vila por 2-0, ele tem ele tem uma capacidade, né, defensiva muito boa e também sempre quando precisa ele está chegando lá na frente para fazer jogadas ali pelo lado esquerdo, né, da área adversária. Isso é importante, né? Mas assim, não é só isso. O torcedor do Santos está acompanhando o nosso pré-jogo e falou assim, legal, Edu, esses números são muito bons, esse garoto se destaca, mas e a bola na rede? Tiquinho, Tassiano, na ausência do Neymar, do Soteldo, esses caras não estão resolvendo? A gente olha hoje, para fechar o nosso pré-jogo aqui, o Santos marcou apenas 4 gols. 4 gols? Deixa eu ver. Não, perdão, 7 gols. Sofreu 4 derrotas, fez apenas 7 gols no Campeonato Brasileiro. Santos só tem uma vitória nessa competição e foi na 4ª rodada contra o... Deixa eu levantar aqui. O Galo. Galo, 2-0. Isso, exato. Como você disse. E o Grêmio tem a única vitória no jogo que eu fiz até, que foi contra o Galo também, como você destacou, mas foi um jogo mentiroso. Eu transmiti para a Flash Score. Primeiro tempo você acaba 2-0, 3-0 para o Atlético, nada demais, porque o Volpe pegou para caramba, como exatamente. A gente no início falou. Depois ele falha em outros jogos, mas nesse jogo ele pegou a beça. Aí o Grêmio foi lá, fez 1-0, depois 2-0, o Galo diminuiu e acabou 2-1. Mas resultado mentiroso pela produção em campo. Então assim, eu... E do lado do Santos, o artilheiro é bem preocupado. O artilheiro do Santos é o argentino, né? O Álvaro Barreal, que fez 2 gols até aqui, o artilheiro do Santos, e depois se machucou, não tá jogando mais, né? Isso que eu ia falar. Nas últimas 2 partidas. Outro desfalque. O Barreal, outro desfalque. Exatamente. Nas ele últimas fez o gol contra o Vasco até, em São Januário. Exatamente. E ele fez o campeonato. E o outro gol exatamente na vitória do Santos contra o Galo. Um dos gols foi dele. Não, contra o Galo. Então, contra o Galo ele foi o melhor em campo. Ele teve. Eu lembro no aplicativo da Flash Score, a nota dele foi 8.1. Eu espero uma reação desses 2 clubes de camisa, clubes pesados. O Santos está voltando
a primeira divisão nesse ano e eu esperava mais na competição. Vamos lá. Edu, grande abraço e até a próxima, meu amigo. Valeu, Fábio. Até a próxima. Abração aí a todos. Valeu a você também pela sua audiência, pela sua participação. Muito obrigado pelo carinho. E não esquece, QR Code pintou aqui no cantinho na tela. É só você escanear com o seu celular, apontar a câmera, abrir o aplicativo e divertir-se. Porque realmente é diversão na palma da sua mão. Um grande abraço e lembre-se, Campeonato Brasileiro é na Flash Score. Tchau, tchau.